primeiro princípio que um cristão tem que compreender é que feitiçaria ela tem um largo espectro. Qual é o largo espectro? Primeiro, a feitiçaria ela nasce na alma. Quem faz batalha espiritual comigo, quem estuda comigo dentro do contexto de batalha espiritual, eu explico que a Bíblia, quando fala os feiticeiros ficaram de fora, obras da carne de feitiçaria, ou seja, o apóstolo Paulo está escrevendo, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, escrevendo para cristãos. Então, quando ele elenca que pessoas que produzem feitiçaria, ou pessoas que são feiticeiras, ele está falando para os crentes, não está falando para o ímpio. Ele não está mandando uma carta para alguém fora do cristianismo, para alguém fora do contexto cristão. Ele está mandando uma carta justamente para pessoas que fazem parte do cristianismo. Então, quando o apóstolo de feitiçaria, está falando para a igreja. Infelizmente, a gente não entende que obras da carne, como o apóstolo Paulo elenca na carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 15, ele está falando que obras da carne ali é para a igreja da Galácia, não para a população da Galácia. Então a feitiçaria, ela literalmente nasce do ser humano, na alma do ser humano. A feitiçaria é um desejo incontido na manifestação psíquica, numa espécie de voodoo. Eu só estou usando a palavra voodoo, gente, é só para vocês terem uma alusão. Numa espécie de, sabe, como é que a gente pode falar? É quando a pessoa está ali propensa mesmo, tá fugindo a palavra aqui para mim, é quando a pessoa está verdadeiramente impulsionada a querer essa obsessão, sabe? O processo obsessivo, ele é feiticeiro. A Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A obsessão é uma feitiçaria. A paixão, aquela paixão carnal, aquela paixão sexual, sensual, é feitiçaria. Ou seja, os aspectos no nossa psique provocam e promovem muitas feitiçarias. Então a gente sempre acha que feitiçaria é aquele objeto de um bruxo, de uma bruxa, que pratica o feitiço. E vamos entender uma coisa, a diferença entre bruxaria e feitiçaria? A bruxaria trabalha intrinsecamente com o mundo espiritual, plenamente com o mundo espiritual, invocando demônios, invocando cadeias de demônios, invocando aspectos espirituais para interferir no aspecto humano. A feitiçaria trabalha sempre para a alma. Então, quando você vê pessoas dizendo assim, eu faço um trabalho para de amarração, eu faço um trabalho para trazer seu amor de volta, eu faço um trabalho para derrubar seus inimigos. Então, o feiticeiro, ou o bruxo que faz feitiçaria, ou o feiticeiro, ou a pessoa que pratica feitiçaria sem saber que está praticando, ela sempre estará mandando esse tipo de energia para a alma da pessoa, contra a alma da pessoa. É por isso que a feitiçaria, ela provoca males psicológicos, males psíquicos, males sentimentais no outro. É por isso que pessoas ficam amarradas no sentido mais amplo de alma. Amarração de alma é isso. Vocês estão entendendo até aqui, gente? A alma é a essência da sua personalidade. E trabalhar com isso é uma reconstrução de algo que tem muitos anos, muito tempo de existência. Quando você vai entender que a feitiçaria ela vai para a alma, raramente alguma feitiçaria vai para o espírito. Raramente feitiçarias trabalham com o espírito. Separem isso. Raramente feitiçarias trabalham com o espírito. Primeira coisa, vamos falar em nome de Jesus, então feitiçaria vem para a alma, literalmente. Há feitiçarias que vão no mundo espiritual? Sim, há. Mas geralmente essas feitiçarias são de grande cunho, são de coisas muito mais além do que a gente está imaginando ou pensando. E aí já vai para o campo da bruxaria, que são coisas diferentes. A gente acha que é tudo igual. Feitiçaria e bruxaria é tudo igual. Não é. Feitiçaria é uma coisa, bruxaria é outra. Vamos compreender algumas coisas aqui importantes. A gente fala assim, se me fizerem algum trabalho, é só usar o nome de Jesus. Realmente, o nome de Jesus é poderoso, o nome sobre todo nome, qual no céu, na terra, debaixo da terra. A gente vai ver isso em Filipenses, Paulo falando isso, que Jesus recebeu um nome sobre todo nome, e todo joelho deve se dobrar ao nome de Jesus para a glória de Deus Pai, no céu, na terra, debaixo da terra. Maravilha. Jesus fala lá para João em Apocalipse, eu tenho a chave da morte e do inferno, eu fui o que morto, estou vivo, eu tenho o cetro de Davi, a porta que eu fecho, ninguém abre, a porta que eu abro, ninguém fecha. Coisa maravilhosa, coisa lindíssima da gente ver, lindo de viver, lindo de morrer.
Ok. Aí você diz assim, então vou usar o nome de Jesus. Sabe quantas pessoas já encontrei pelo Brasil afora e fora do Brasil que estavam debaixo de trabalho e usou o nome de Jesus e nada aconteceu? Aí você vai dizer assim, não, mas é porque a pessoa usa o nome de Jesus igual os filhos de servas. É verdade. A pessoa usa o nome de Jesus, mas ela mesma não tem compromisso com Jesus. Ela fala de Jesus, mas, crente, o que é ter compromisso com Jesus, crente? Compromisso com Jesus, crente, é ir para a igreja, é assistir culto. A igreja é importante, deixando bem claro que a minha fala não vai contra a comunhão dos santos, pelo contrário. Só estou querendo separar uma coisa da outra. Ter compromisso com Jesus, eu vou aludir João, onde Jesus está falando, João 15, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vocês não podem fazer nada sem mim. Sem mim, vocês nada podem fazer. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, vamos lá. Para você usar o nome de Jesus, você tem que estar em Jesus. Jesus fala assim, eu estou em vocês e vocês em vós. São duas coisas, já falei isso, vou repetir, são dois movimentos diferentes. É uma mão dupla. Jesus estar em nós e nós estarmos em Jesus. Jesus estar em nós é fácil. Porque ao receber Jesus como Salvador, o Espírito Santo te convence do pecado, da morte, do juízo, do inferno, e ele faz o quê? Através dele, Jesus faz morada em você. Amém. Só que o princípio é, Jesus primeiro ele te dá. Ele te ama primeiro para você depois amá-lo. Então, vamos lá entender. Jesus habita em mim porque eu recebi Jesus como Salvador. Então, sinto alegria no meu coração, sinto uma paz, me converti, perdão, ao vício de linguagem. Recebi Jesus, vou começar o processo da conversão. Então, maravilha, estou eu aqui agora buscando Jesus com toda a minha intensidade, novo convertido, aquele, né, primeiro amor, estou buscando mesmo, estou brigando por Jesus, eu quero Jesus, eu amo Jesus. Então, essa é a hora de eu estar em Jesus, porque Jesus já está em mim. Eu em vocês, vocês em mim. Assim como eu estou no Pai e o Pai está em mim. Só funciona quando um está no outro, é uma simbiose. E a maioria de nós, sem querer julgar ninguém, tem Jesus no coração, mas não está em Jesus. Já estou crucificado com Cristo, portanto não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo agora não vivo pela fé no Filho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo, Gálatas 2:20. Essa é a visão. Se você usa o nome de Jesus porque Jesus está em você, infelizmente, nem sempre você conseguirá se libertar ou se desvencilhar e anular feitiçaria sobre a tua vida. Por que isso? Paulo diz assim, embora andando na carne, ou seja, embora vivendo materialmente, nós não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais. São espirituais, poderosas em Deus para destruirmos as fortalezas, anulando nós os sofismas que se levantam contra o conhecimento de Deus em Cristo. Ok, maravilha. Mas vamos lá, para você usar armas espirituais, você tem que ser espiritual. Aí volta Paulo, isso Paulo está falando. Agora vamos lá, em 1 Coríntios 2:9, Paulo fala assim, 2:9 não, 1 Coríntios 2, ele fala assim, o homem espiritual discerne a tudo, e por ninguém é discernido. Porque ele é espiritual, ele discerne as coisas com olhos espirituais. Por que nós somos espirituais? Aí Paulo conclui dizendo assim, porque nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios. Em 2 Coríntios ele fala das armas da nossa milícia. Então vamos compreender o raciocínio apostólico, vamos compreender o ensinamento que esse Paulo nos dá para a gente. Ele primeiro explica, para você anular feitiçarias e até bruxarias, Cristo tem que estar em você. Usar o nome de Jesus não é só uma questão de fé, é uma questão de autoridade. A gente está estudando isso justamente aqui na escola de guerra. Há compreensão até agora, queridos? Porque muitos dos cristãos, muitos estão usando o nome de Jesus para repreender. É claro, consegue algumas vezes, mas há uma diferença entre você lutar contra demônios, há uma diferença você lutar contra bruxos e satanistas, há uma diferença você lutar contra trabalhos e mandingas. Ué, tem diferença? Claro. Por exemplo, quando eu luto contra um demônio,
eu uso da autoridade que Jesus me deu para o nome dele. Então, digo, em nome de Jesus, sai, agora. Eu te repreendo agora, anulo o teu poder, agora, pá. Mas quando é o satanista que está em viagem astral, está em desdobramento de alma? É complicado, eu estou lidando com espírito humano e não com espírito maligno. São dois níveis de espíritos diferentes. Então, com ele, além de usar o nome de Jesus, eu vou ter que ter outros predicados para confrontar esse bruxo ou esse satanista.